Olá, vamos estudar um pouquinho sobre as coisas celestes e as coisas terrestres. Coisas celestes é o mundo espiritual, né? Então, o que nos dizem os espíritos de luz, os anjos de luz, o Espírito Santo? No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere a particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos aos desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Então, depois da morte, o que acontece, né? Como é que são as relações no mundo espiritual? Eles querem saber que as pessoas, os estudiosos querem saber muito mais do que os espíritos falam, né? Se os governos são nos moldes terrestres, como é que como é a vida lá no mundo espiritual? Por que eles não contam mais? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que aceleram o progresso mundial. Então, por que o espírito dos cientistas não vem ajudar as pessoas que estão ainda encarnadas, né, trazendo as fórmulas, as curas, acelerando o progresso da humanidade, né? Então, são esses os argumentos apressados da preguiça humana. Então, dizem que o homem tem muita preguiça de resolver os seus problemas, quer que os outros resolvam os problemas por nós. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico da introdução a tarefas mais altas e ainda não puderem ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se esquecessem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? Então, a vida espiritual não pode influenciar na vida material, porque tudo é um processo, é um progresso individual, né? As pessoas encarnadas têm que fazer por merecer, têm que ter méritos. Nada vem de graça. Deus ajuda, mas Ele não dá de graça. A pessoa tem que fazer por merecer. É necessária compreenda ao homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relação com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, Deus sempre concede as coisas necessárias para a gente ter as respostas que a gente precisa. Mas a gente tem que ter merecimento, fazer por merecer e buscar, né, esse conhecimento. Então Deus nunca desampara. Se a gente tem uma aflição, algum problema, a gente pede que a solução venha. Ou através de uma pessoa que Deus coloca em nossa vida, ou uma mensagem, alguma leitura que a gente faz, né, vem a resposta do que a gente está precisando. Então Deus não desampara. Ele fornece os seus emissários, né, os anjos da guarda que estão conosco, às vezes uma intuição, às vezes eles nos encaminha, quando a gente percebe, a gente está na frente do local que a gente precisa para solucionar o nosso problema, né? Então a gente é encaminhado, às vezes, através de sugestões mentais, né? Que os nossos anjos nos dão, a nossa intuição, faz para ajudar a gente a resolver os nossos problemas, mas sempre dentro do mérito de cada um. É por isso que o progresso humano não pode ser avançado além das nossas condições, né? Porque até poderia prejudicar a marcha evolutiva da Terra, né? Então tudo é feito de forma gradativa. Com a permissão de Deus, é lógico. Tudo tem que ter a permissão de Deus.
Cantinho de Maria, as verdades espirituais. E a gente não está sozinho. O mundo material e o espiritual, eles andam, né? Eles se comunicam entre si. E só que os encarnados, a maioria dos encarnados não vê os desencarnados, mas os desencarnados veem todos os encarnados. E os mortos veem os vivos, e os vivos aqui, né, não conseguem ver os mortos, a não ser os médiuns, né? Obrigado, Senhor.